Bom, vamos falar aqui mais um pouquinho de vetores. Eu vou falar uma coisa agora que eu não estou com 100% de certeza, mas eu acho que é assim. Então, só para clarificar, a gente disse que um vetor é um operador que, aplicado numa função, vai te levar aos reais, a um número real. Isso aqui é a definição mais abstrata que a gente pode ter de um vetor, abstrata, em geometria diferencial. A partir dessa definição, a gente fez uma construção do vetor tangente, certo? Isso aí já é uma construção que a gente utilizou curvas e funções que vão da variedade até o número real. Mas para criar esse operador aqui, nós utilizamos curvas. Já é uma construção que não é tão abstrata quanto a definição de um vetor, mas é uma forma de construir vetores tangentes na variedade. Então, ainda é uma forma abstrata, mas é um pouco menos abstrata porque ela já utiliza é, algum tipo de construção, que é utilizando curvas. Só para deixar claro. Então, aí você vai começar a criar a ideia de vetor tangente, né? Já é um tipo de vetor, é o vetor tangente que a gente cria usando curvas. Não são curvas, mas usando curvas. E a gente viu na última aula que, dado um ponto P, a gente tem infinitas curvas passando por esse ponto P, e cada curva nos define um vetor neste ponto P. Cada curva ela nos dá um vetor tangente a P. E a coleção desses vetores tangentes, que a gente colocou como o conjunto T, P, M, T de tangente, P é o ponto, M é porque a nossa variedade a gente chama de M. Esse aqui é o conjunto de todos os vetores tangentes em P, certo? Numa variedade, cada ponto P, Q, R vai ter o seu próprio vetor tangente. O ponto R vai ter o seu plano tangente, né, a sua coleção de vetores tangentes, P, R e M. O Q vai ter T, R, M, T, Q, M, e o P vai ter seu T, P, M. Certo? Cada coleção dessas é um espaço vetorial. Um espaço vetorial tangente aos pontos. Certo? Existe uma coisa chamada tangent bundle. Bundle, me fugiu a palavra em português. Tangent bundle, que é a coleção de todos os espaços tangentes. Aí a gente coloca T, M, porque não indica o ponto, porque é a coleção, certo? São todos, é a coleção dos TPM, sendo que P pertence à variedade. Para todo P pertence a M, existe um TPM e a coleção desses TPMs é o TM, que a gente chama de tangent bundle. A gente não vai usar isso aqui, é só para questão de completeza. Ok, espero que isso tenha ficado claro.
e que fique bastante claro, tentando iluminar mais um pouco, que esses espaços tangentes, eles são cada um espaço tangente separado, certo? Não existe a noção de vetor que vai de um ponto ao outro. O vetor está definido em cada ponto. Cada ponto tem seu próprio espaço vetorial. Ok. Então vamos lá. P, novamente, temos várias curvas passando por ele. Errei um pouquinho aqui, mas a ideia ficou clara. Vou botar um ponto maior. Essas curvas, eu posso utilizar elas para criar um sistema de coordenadas baseado nessas curvas. Como é que eu faço isso? Vamos dizer que eu tenho um ponto P, certo? Eu tenho, vamos dizer que eu tenho a variedade. Essa variedade é bidimensional, duas dimensões, tá? Voltando aqui rapidamente, esses espaços tangentes são espaços vetoriais. Tudo que a gente aprende em espaços vetoriais, por exemplo, questão de base, espaço vetorial tem uma base, você vai poder aplicar nisso. Não só vai poder, como vai aplicar, certo? Se ele tem duas dimensões, você vai poder construir uma base baseado em dois vetores, ok? Linearmente independente. E aí a gente volta para a álgebra linear. Então eu vou tentar aqui mostrar como é que eu posso usar curvas para criar um sistema de coordenadas. A curva, lembrando, ela tem um parâmetro, lambda. Eu vou chamar de lambda 1. Esse parâmetro lambda 1, que ele pode ir de 0 até 1, ou ele 0 até 1 é uma escolha, ele pode ir de menos infinito a infinito. Não, porque ele não pode ser infinito, mas ele pode ir de menos x até mais x, não importa. Isso aqui é um número que eu escolho. Bom, teoricamente ele até pode ir de menos infinito a mais infinito em certos casos, mas vamos dizer que eu tenho esse espaço aqui, eu não sei se ele pode ser infinito, agora me pegou. Esse espaço aqui ele é fechado, certo? Ele vai de um valor até outro, um valor finito até outro. Então nós temos um parâmetro que vai de 0 a 1. Vou botar 0 a 10 só para mudar. E esse parâmetro ele vai me criar uma curva que passa pelo ponto P, por exemplo. Então essa curva ela tem parâmetros aqui, vamos dizer que isso é uma curva finita. E esse parâmetro lambda 1, ele vai 0, 1, 2, blá blá blá, até 10. Certo? Então essa curva aqui, ela é parametrizada por esse parâmetro e a curva é gama, vou chamar de gama 1 de lambda 1, certo? Eu posso ter uma outra curva passando por P também, só por comodidade, com outro parâmetro gama 2, botar de 0 a 10 também por comodidade. Ele também vai 0, 1, 2, 3, até 10. Gama 2 de lambda 2. Ok? Localmente, eu posso usar essas duas curvas para criar um sistema de coordenadas. E qual vai ser as coordenadas desse sistema de coordenadas? Eu posso usar lambda 1, lambda 2. Então, meu xmi vai ser o quê? Lambda 1, lambda 2. Ele é bidimensional. E aí veja como eu utilizei curvas para criar um sistema de coordenadas. Certo? Nessa curva aqui horizontal, lambda 1 é constante. E nessa, eu falei horizontal, né? Mas era vertical. Nessa curva aqui vertical, lambda 1
Lambda 2, lambda 1 é constante. E na curva horizontal, lambda 1, lambda 2 é constante. Ok? Então, isso aqui é uma definição. O sistema de coordenadas é uma definição. Eu posso criar aquele que eu quiser. Esse aqui foi criado baseado nas curvas γ1 e γ2. Isso vai ser muito importante, você saber que você pode usar curvas para definir sistemas de coordenadas. Então, um vetor arbitrário nessa variedade pode ser construído usando essa base e ele vai ser como? Ele vai ter uma componente x1 dρ1, onde dρ1 é o quê? É o dρ de lambda 1. Ele é a derivada na direção para onde lambda cresce, mais x2, essa é a componente do vetor, dρ2, ou, para escrever melhor, isso aqui é x1 dρ lambda 1 mais x2 dρ de lambda 2. Ou seja, veja, como aqui vem a ideia de derivada direcional. Claro, esse x é um operador que, no fim, eu vou aplicar ele a alguma função. Mas isso aqui não importa. Então, tá aí uma forma de você estabelecer um sistema de coordenadas utilizando curvas. Isso vale para 2, 3, 4 dimensões, como você quiser. Ou você pode fazer o contrário. Se você já tem um sistema de coordenada, você pode utilizar esse sistema de coordenadas xmi para você definir curvas que seguem um sistema de coordenadas onde todos os outros parâmetros são constantes. Por exemplo, você já tem um sistema de coordenadas x1, x2. Então você pode definir uma curva γ1, que é o quê? Que é d x1 e x2 é constante. Então você está criando, você já tem um sistema de coordenadas, você está criando um vetor em cada ponto. Isso aqui vale para cada ponta. Eu teria que ter falado talvez de campos vetoriais. Eu acho que eu me adiantei um pouco aqui. Mas se você tem um sistema de coordenadas, você para cada ponto você pode definir um vetor tangente e utilizando esses vetores tangentes você pode criar uma curva. Tem esses dois caminhos. Você tem uma curva, você pode criar um sistema de coordenadas, você tem um sistema de coordenadas, você pode criar uma curva que só varia ao longo de uma coordenada e nas outras são constantes. Não foi totalmente formal, mas essa ideia é legal aqui de ficar essa relação entre curvas e sistema de coordenadas. A gente pode ver isso até na forma antiga que a gente utilizou para definir vetores, as componentes de um vetor, é a derivada da... Bom, aí eu teria que escrever aqui. Não, assim não está legal.
a gente já tem que ter um sistema de coordenadas. Então, as componentes do vetor no sistema de coordenada dado, se eu botei mi porque eu já tenho um sistema de coordenada, é a derivada das coordenadas ao longo da curva, certo? Isso aqui, as coordenadas do vetor são as derivadas do sistema de coordenada ao longo da curva. Isso aqui na verdade, eu estou me adiantando porque aí tem uma diferença crucial que eu não falei direito, que é o seguinte: existe o vetor que é definido num ponto, certo? Eu devia ter falado isso antes. Existe o campo vetorial, que é você definir um vetor para cada ponto da variedade, pelo menos localmente. Então, eu tenho um vetor aqui, nesse ponto P, eu tenho um outro vetor aqui, eu tenho um outro vetor aqui, eu tenho um outro vetor aqui. Isso aqui gera uma curva. Então é disso que estou tratando aqui. As componentes em um certo ponto é a derivada do x mi de lambda. Assim está melhor, tá melhor escrito. Certo? Vamos deixar mais isso claro aqui. O meu vetor é definido num ponto, mas eu posso ter um campo vetorial, que é um conjunto de vetores. Em cada ponto da variedade, eu defino um vetor. E as componentes desse campo vetorial, elas vão ser dadas pela derivada das coordenadas ao longo da curva. Ok? Se eu conseguir fazer a inversão, eu consigo achar o meu x_mi baseado no quê? Baseado nos vetores ou na curva. Novamente, isso aqui não está muito formal, mas eu quero passar para vocês a ideia de que se eu consigo inverter essa equação, eu consigo construir o meu sistema de coordenadas baseado em quê? No campo vetorial. E o campo vetorial, ele vem de uma curva. Eu só estou tentando reescrever aqui, utilizando apenas componentes, aquilo que eu expliquei com mais detalhes aqui. Tá? Matematicamente a ideia é essa. Se eu tenho um campo vetorial, e um campo vetorial está ligado a uma curva, porque uma curva em cada ponto eu posso definir um vetor tangente, se eu conseguir inverter essa equação, eu consigo definir um sistema de coordenadas. Não necessariamente eu consigo inverter essa equação, pelo menos para toda a variedade, mas localmente eu consigo fazer isso, e localmente eu consigo criar um sistema de coordenadas. Não sei se ficou totalmente claro, eu tive que ir e voltar, mas o mais importante aqui é compreender que eu posso utilizar curvas para criar sistema de coordenadas. E se eu tiver um sistema de coordenadas, eu posso a partir dele construir curvas baseadas nesse sistema de coordenadas. Eu acho que na próxima aula a gente vai falar sobre covetores. Isso aqui já é um assunto um pouquinho mais avançado do que uma introdução,
Mas é bom ver isso logo de cara, porque quando você passa a ver gravitação e relatividade geral no nível mais intermediário, mais avançado, você utiliza muito a questão de curvas para criar sistema de coordenadas, e isso é muito importante, vai ser muito importante no futuro. Tá bom? Então eu fico por aqui, desculpe qualquer coisa, até a próxima.